Quer receber mais 2 histórias exclusivas por semana? É só apoiar o nosso podcast. O link tá aqui na descrição. Assim, toda terça e quinta tem história nova pra você. E a maioria delas não vem aqui pra plataforma gratuita, então são histórias exclusivas mesmo. Fala galera, Mari por aqui, como é que vocês estão, meus musers? É segunda-feira, mais uma semana, mais um dia de episódio aqui pra vocês, pra começar bem, tá bom? Vamos começar a semana bem, bem o quê? Bem rindo, né, gente? Vocês sabem como que eu sou, né? Palhacinha. E quando a Sabrina mandou essa história aqui, gente, eu dei risada, viu? Mas não é só risada não, viu? Tem outros detalhes aqui que não são nada engraçados. Bora lá. Mas então, Eu conto ou você conta? A Sabrina disse que sempre foi muito namoradeira. Sempre pulou de namorado em namorado. E não é que ela teve muitos namorados, foram poucos, mas tava sempre dando uma modificada ali. Sempre dando uma experimentada em coisas novas. E quando finalmente ela se deu conta, gente, quando ela tava no segundo namoro sério dela mesmo, aí ela percebeu que já faziam 6 anos que ela estava namorando, que ela não ficava solteira. Agora, solteira, era a hora de curtir a vida. O que a Sabrina mais queria nessa fase nova era beijar na boca. E foi uma fase maravilhosa. Cheio de perrengue de vida solteira? Cheio. Mas ela lembra que foi uma fase muito boa e ela se descobriu bissexual. Foi nessa fase de solteirice que ela teve o plim dela e se deu conta que ela era bi. Depois de um tempo, os anos foram passando. E aí, a Sabrina, ela tinha ingressado na faculdade. Já estava quase terminando. Vocês sabem, né? Faculdade, eles fazem muitos eventos, festas, viagens. Às vezes tem aquelas festas que é tipo cervejada, começa meio-dia, vai até às 10, você bebe até cair, faz escolhas erradas, vai para casa com estranhos. Eu tô rindo, gente, porque época de faculdade, essas épocas são as mais malucas mesmo. E eu lembro que eu tive umas coisas também bem bafônicas que aconteceram. Mas isso aí a gente deixa para um outro episódio. Porque quando a Sabrina tava na festa open bar da faculdade, algumas coisas aconteceram. Ela foi com a melhor amiga dela e a melhor amiga dela chamou uns amigos que a Sabrina não conhecia direito. Então, eles eram amigos da amiga dela. Ela conhecia, mas era de tabela ali. Sabia quem era, só que não tinha muito contato. Beleza. Sabrina e a amiga foram para essa festa para curtir. Chegando nessa cervejada open bar, logo as duas foram encontrar com os amigos, né? E aí, gente, a nossa musa avistou ele. O muso, o Felipe. O Felipe era um cara que tinha uma careca que brilhava. Era uma careca brilhante, uma regatinha branca e um ar de homem bissexual que fascinava ela naquela época. E aqui eu preciso deixar registrado e frisar o que ela me falou, tá? Mari, quero deixar registrado que eu tinha tara por homens carecas. Mesmo que eles nem fossem bonitos, tá? Eu tinha tesão em carecas. Hahaha, que ódio. Logo que ela viu o Felipe, nossa, gente, o coração dela bateu mais forte. A careca dele ali na luz do sol, brilhando. Aquele estilo de homem que é o número dela. Tava assim, o universo conspirando logo de cara. Só que tinha um problema. O Felipe tinha uma namorada. O que a nossa musa ficou sabendo pela amiga? Que mesmo que ele tivesse em um relacionamento, esse relacionamento era aberto. Inclusive, a namorada do Felipe nem no Brasil tava. Ela estava fazendo um intercâmbio em outro país. Guardem essa informação. Até aí, gente, tudo correndo bem. Ela foi, né, começou a conversar ali com a galera, começou a se alterar um pouco mais nos drinks, cumprimentou todo mundo normal, geral dançando na pista, bebendo.
Conversa vai, bebida vem. Depois de muitas trocas de olhares, a amiga da nossa musa chegou e perguntou. Amiga, você pegaria o Felipe? Na hora, a borboleta já bateu. E não foi no estômago, não. Gente, ela disse que sim, é claro. Ela tinha um crush por carecas e ela tava de olho já no cara. Mas tinha um porém. Se ele realmente tivesse o relacionamento aberto, ela ficaria com ele. Então ela perguntou pra amiga jurar de pé junto que ela sabia que realmente era aberto, que não era, né, aquela coisa que às vezes, sei lá, alguns homens podem falar que é aberto, mas tá traindo. Ela ficou com medo, ela não queria sair de errada, gente. Ela tava livre, desimpedida e não queria problema. Só que a amiga dela garantiu que ele tinha namorada e que essa namorada aí sabia que ele ficava com outras meninas, porque ela ficava com outros meninos. Gente, os dois ficavam até com pessoas do mesmo grupo ali, sabe? E como diz a musa, Sim, Mari. Eram tempos mais fáceis, onde a juventude passava bem longe do conservadorismo. e é mesmo, né? Depois que a amiga dela garantiu de pé junto que os dois tinham o relacionamento mais aberto do mundo, a musa aceitou. E a amiga foi lá falar pra ele, né? Ó, sinal verde. Pode ir. A Sabrina não lembra exatamente, porque ela já estava um pouco alterada. Mas na hora que o Felipe veio vindo em direção a ela, não teve muita conversa. Os dois já foram logo se atracando, feito dois coelhos no cio. E aqui eu quero deixar um recado pra vocês da Sabrina, que é: ela tem consciência, tá, gente, das ações dela, das vergonhas que ela acha que passou, da irresponsabilidade dela, enfim. Ela não lembra disso aqui como uma coisa muito boa que ela fez, não. E eu não tô só falando dessa parte que vai entrar agora, eu tô falando da história em geral. Mas aí vocês vão entender o porquê. Os dois finalmente se beijaram. Tava ali naquele fogo, né, gente? Encostado na parede. Sabe quando o cara pega você, já pega assim, gruda na parede, o fogo já começa a subir, você já tá, socorro. Mas apesar da Sabrina achar que o negócio tava bom demais, parecia que não era tão recíproco. Porque na hora que o Felipe falou que ia buscar uma bebida, ele sumiu e deu o famoso perdido. Com o rabinho entre as pernas, Sabrina voltou pra rodinha de amigas e comentou: Ai, eu acho que o Alecrim não gostou muito de mim, não. Já me deu até um perdido, amiga. Sabrina ficou um pouco chateada. Mas, gente, tinha outros caras lá, né? Tinha outras meninas também. Ela continuou curtindo, dançando, até que o Felipe voltou. E ele disse que realmente estava muita fila, por isso que ele demorou. Mas aparentemente a nossa musa não acreditou muito. Isso foi um fato para ela falar: não, não quero mais ficar com você? Não, ela era guerreira, tá? E o fato é, em determinado momento da festinha, ela já estava falando para ele com todas as letras. Eu quero dar. Eu quero dar. E sim, meus amores, ela estava falando com essas palavras, tá? Na época, ela relata que era muito explícita e às vezes nem media as palavras, nem sóbria. A Sabrina é uma mulher que sabe o que quer, gente. Ela é uma loba. Então, se ela queria dar, ela falava que queria dar e ponto. E claro, né? O Alecrim falou que sim. Os dois combinaram de, depois da festa, irem para um motel. E agora? Acabou a festa. Pra onde vais? Pra onde vamos? Bora pegar um carro de aplicativo? Bora. O combinado era que eles iriam num motel que ficava perto da estação de metrô. Porque aí, quando eles terminassem ali, cada um ia pro seu canto, pegava o seu trem e ia para casa. Perfeito, gente, plano perfeito. Tinha um motel do lado dessa estação específica, que eu não vou falar onde é, que todo mundo frequentava, todo mundo conhecia. Era barato, limpo e na frente da estação. Então, sucesso, né? Vamos chamar, eu quero dar um nome aqui nesse motel, porque quando ela me enviou, ela deu um nome, mas eu quero dar um nome também, porque, gente, o nome é tão bom, pena que eu não posso falar, mas eu vou tentar dar um nome legal também. Vamos dizer que eles foram no
Motel Amassos. Motel Amassos era um sucesso entre a galera jovem. Lembrando que quando eles chegaram no motel, eles desceram do Uber, estavam a pé. Pegaram ali 2 horinhas e subiram. Sem muitas delongas, né, gente? Porque a gente já sabe o que acontece dentro do motel com 2 pessoas que estão com tesão. Rolou, gente. Rolou o Vuk Vuk. E ó, realmente foi muito bom. Na parte do sexo, a musa não tem nada pra falar do Felipe. Inclusive, ela decidiu escrever essa história aqui pra gente por conta de uma história que a gente já colocou no ar, que é a história chocante. Para recapitular, essa história chocante, ela fala de um cara que ele não gozava, né? Ele não demorava, não conseguia chegar lá. E esse Felipe disse que também tinha essa mesma questão. Ele demorou para gozar lá no motel, mas ele gozou. O que ele falou para a musa foi que ele não conseguia gozar, a não ser com a namorada dele. E ela achou essa parte um tanto romanticamente estranha. Eu também, viu? Não podemos negar uma coisa. A gata ficou muito orgulhosa dos seus talentos. Ela não pode negar, não. Ela ficou. Ficou se sentindo orgulhosa. Sabe aquela sensação? Yes, consegui. Dever cumprido. Eu acho que muitas manas aí sabem também. Bom, gente, tem um detalhe, né? Quando eles chegaram no quarto, ele ligou pra namorada dele pra dar boa noite. E nessa ligação, ele ainda falou assim pra namorada: Ah, sim, eu tô aqui no motel com uma menina. Eu vou dormir aqui. Oi? Tá bom que seu relacionamento é aberto, né? Mas não precisa ser escancarado. Sei lá, gente, eu achei meio paia, mas cada um com seus acordos, né? Claro, a Sabrina achou muito estranho também. Como tava muito tarde pra sair ali de carro de aplicativo ou ir pra casa da amiga dela, que era o lugar combinado que ela iria dormir, os dois decidiram alongar aquela diária ali do motel pra um pernoite. Show! Recepção falou, ok, podem ficar, e tudo certo. Agora que eles tinham mais tempo, eles podiam fazer mais, né? Continuando os trabalhos, gente. Vocês acreditam que no meio do Vuk Vuk, a Sabrina chamou o Felipe pelo nome errado? Ela tinha esquecido o nome dele e chamou ele de Samuel, que era um outro boy muito lindo e careca, é claro. Acho que vocês já perceberam, né? O ponto fraco da gata são os carecas. Gente, é um ponto fraco muito forte isso aqui, viu? Ela foi lembrar do outro careca na hora do sexo ali. Enfim, bebida também, né? Acabou confundindo. A Sabrina deixou um adendo que ela não acha muito legal beber muito e depois transar. Por mais que tudo aqui que a gente tá escrevendo, gente, foi tudo consensual, né? Mas a gente acaba perdendo uma parte da nossa capacidade cognitiva, né? Até de tomar decisões também. Na época, ela só queria curtir, era jovem, não tava ligando tanto pra isso. Mas apesar de tudo, ela quer deixar registrado aqui que em nenhum momento ela perdeu consciência, tá? Ela lembra de tudo, com detalhes. Tanto é, gente, o negócio foi tão bom que a noite terminou com os dois peladões e dormindo juntos de conchinha na cama do motel. Foi uma noite muito deliciosa. Dia seguinte, 6:30 da manhã, bora, né? Bora começar esse domingão que vai ser de muita ressaca. Como ela tinha bebido muito, já tava até sentindo aquela dor de cabeça vindo, sabe? A Sabrina foi pra casa, tomou um banho, ficou descansando ali, deu uma dormidinha. Quando, de repente, chega uma mensagem no celular dela. Oi gata, tudo bem? Só passando pra dizer que eu gostei muito de ficar com você. Ah, oi Fê, tudo bem? Eu também gostei muito, viu? Depois dessa mensagem, os dois começaram a conversar sobre as amenidades, né? Ai, tô com ressaca. Ai, que dia bonito. Ai, eu tô com fome. Domingo, vamos comer uma feijoada. Sei lá, começaram a conversar de amenidades, os dias foram passando, e conforme os dias foram passando, eles foram se aproximando mais, conversando mais, tudo por mensagem.
E Felipe acabou expressando muito interesse em vê-la novamente. Contudo, todavia, lembrem-se, Felipe tinha uma namorada que morava fora do Brasil. Mas conforme esses dias de conversa foram passando, passou 1, 2 semanas, algo aconteceu na vida de Felipe. O Felipe ficou solteiríssimo. Aquela namorada deles que eu falei pra vocês, que morava lá fora do Brasil, acabou arrumando um boy que queria assumir um relacionamento fechadíssimo com ela. E ela topou. Agora, ele estava solteiro e quando ele contou pra nossa musa que tinha terminado com a moça, gente, nossa, foi o maior chororô. Ele desabou, assim, sabe? Ele abriu o coração mesmo, contou que o mundo dele tinha acabado ali, que ele era muito apaixonado pela menina, e pipipi, e popopó. Mas era a vida. Só que Sabrina deu um super apoio, como amiga mesmo, né? Deu um apoio, escutou ali as lamúrias, as lamentações. E o tempo foi passando. Na real, não era muito do interesse dela. Quando ele disse que ficou solteiro, não foi algo do tipo, Ai, ele tá solteiro, agora é minha chance. não, gente. A Sabrina, ela estava super desapegada e ela realmente só queria curtir. Mas mesmo sendo uma mulher solteira e desapegada, a gente não tem paz, gente. A gente não tem paz. A mulher passa raiva todo dia, a maior parte do dia. O que aconteceu foi que 3 finais de semana depois dessa menina terminar com ele, os pais da nossa musa iam viajar e ela chamou o querido para ir dormir na casa dela. Pode até parecer um pouco íntimo, só que ela só queria uma companhia. Curtir, dormir, transar. Nada demais, ela não queria um relacionamento. Ela viu uma oportunidade, a casa vazia, e ela chamou. Claro que ele topou. Passaram um final de semana bem gostoso juntos. Eram só 2 jovens com muito fogo. Como eu falei, ela quer reforçar. Eu era muito desapegada. Será, Sabrina? Vamos ver aqui. Ela diz que ela se considera não apegada porque não era do tipo de ficar mandando mensagem ou ficar insistindo pra se ver, sendo chata. Nada disso. Agora, eles eram amigos, né? Tinham mais contato, conversavam também diariamente e estavam começando a se pegar ali pessoalmente também, já era a segunda vez. Talvez eles marcariam outras vezes. Alguns dias foram passando depois desse segundo encontro e logo chegaria o aniversário do Felipe. O Felipe queria fazer a festinha dele de aniversário na casa dos pais dele. Ele não morava lá, tá, gente? Só pra vocês saberem, ele morava em uma outra cidade. Mas o aniversário foi combinado que seria na casa dos pais. Quando ele convidou a Sabrina, ela estranhou. Ela achou que esse convite foi um pouco íntimo demais. Não era uma festa num bar, não era numa balada com os amigos, era na casa dos pais dele. Inclusive, ela teria que conhecer os pais se ela fosse lá, era inevitável. O que ela entendeu do convite é que ela seria mais uma amiga ali na festinha. Mas, gente, não era. Não era uma festinha, só que ela só descobriu lá. O convite mesmo era para que ela fosse comer um hambúrguer em família. Que ridículo. Como assim? Não tô entendendo. Cadê o hambúrguer desse lanche? Pais e irmãos. E depois, ainda fizesse uma naninha com ele lá na casa dos pais dele. A resposta, gente? Sim. Eita, como é desapegada, hein, Sabrina? Se emocionou aqui, hein, meu amor? Falou que tava desapegada, né, gente? Vocês viram. No primeiro convite para conhecer os pais, comer hambúrguer, dormir na casa dos pais com o boy, ela disse que sim. Exatamente. Ela pegou os panos de bunda, e eu amei que ela escreveu bem assim, que nem eu sempre falo aqui, e foi pegar o trem. Quem buscou a Sabrina na estação foram os próprios pais do Felipe. Assim que ela entrou no carro, ela já percebeu que eles pareciam ser pessoas muito, assim, descoladas, sabe, gente? Uma vibe mais pra frente, assim. Tinham tatuagem, trabalhavam com... Não quero falar aqui exatamente, mas são trabalhos aí... Eram artistas, vou falar aqui bem o português. Trabalhavam com arte. O pai tinha uma vibe, assim, que obedecia à mulher, sabe?
Aquele casal que o marido obedece bem. Eles pareciam ser ótimos sogros. Ufa, pelo menos os pais do Felipe também eram gente boa. Imagina, se eles fossem mala e tivesse que passar ali o dia, né, a noite com eles. Ainda bem, né? Direto lá da estação, o pessoal que tava com a fominha foram comer o tal hambúrguer. Tudo certo. Depois do hambúrguer, bolinho em casa, parabéns e hora de dormir. Ô, gente, não tem nada mais namoradinha do que isso, né? Você chama ela vai, janta com seus pais no dia do aniversário, eles buscam, levam, corta aquele bolinho em casa, depois pega o colchonete, estende na sala, dá um cobertor, não é não? Quem nunca, gente? Quem nunca? Ou às vezes, quando os pais são mais conservadores, eles deixam dormir lá, mas aí, por exemplo, a menina às vezes tem que dormir em outro quarto, ou o menino vai dormir no quarto dele, a menina vai dormir no quarto da irmã. Tem isso aí também, né, gente? Eu também fui bem namoradeira, já passei por vários tipos aí de arranjo pra dormir na casa dos pais do meu namorado. Eu sei como é, a gente fica com vergonha também. Quanto mais legal são os pais, um pouco mais confortável a gente se sente também. Oi, gente, a irmã do Felipe era tão fofa que ela cedeu o quarto dela para os dois dormirem sossegados, sabe? Dormirem tranquilos. A configuração era assim, era um quintal bem grande, tinham 2 quartos, cada um numa extremidade da casa, a cozinha e a sala ficavam no meio. Na hora que eles foram deitar, começou a pegação. Não era porque estava na casa do sogro que ela não ia, né? Ficar de vucu-vucu ali com o Felipe. Começou aquela pegação maluca. E que comece o vucu-vucu. E tira a roupa de um lado, e joga a calça pro outro, e geme baixinho pra não acordar a galera que tá na sala. Gente, tava tudo muito bem, tava tudo muito bom. A nossa musa subiu em cima do Felipe e disse: É hoje. Só que aconteceu algo muito estranho. Do nada, o Felipe começou a chorar. Pois é, gente, chorar. Sabrina não sabia o que pensar. Ela ficou na hora ali, naqueles segundos, né, que você fica... Passam 5 segundos e já passam 5.000 coisas na sua cabeça. O que ocorreu na hora é que ela ficou se perguntando se ela tinha feito alguma coisa errado ali. Ou até mesmo machucado ele de alguma forma. Daí, meio desesperada, assim, né, achando que tinha machucado ele, a Sabrina falou: tá tudo Bem, o que tá acontecendo? Você tá bem? Você tá machucado? Tô te machucando? E ele disse: Sabe o que é? É que é estranho, né? É que a última vez que eu transei aqui foi com a minha ex. E tudo me lembra dela. KKK crying. Sério? Gente, juro! Como assim? O boy começou a chorar de lágrimas, de soluçar. No começo desse chorinho aí, a Sabrina achou que ele estava chorando ou com algum incômodo por estar na casa dos pais dele. Ou, sei lá, que ela estivesse fazendo algum barulho. Na hora que ela ouviu da boca dele que ele estava chorando por causa da ex, ainda muito brava, mas com toda a calma do mundo, a Sabrina desceu de cima dele, colocou uma perninha pro lado, depois a outra, sentou do lado da cama, olhou pro Felipe e falou: Olha, Felipe, se eu não tivesse nesse fim de mundo que você me trouxe, eu juro que eu pegava minhas coisas e eu ia embora daqui agora. Com certeza, o Felipe não esperava que ela tivesse essa reação. Talvez ele achou que ela ia, sei lá, acolhê-lo. Mas, gente, pô, tô pelada aqui em cima de você. Você começa a chorar porque lembrou da ex? Pelo menos mente, né? Fala que é outra coisa. É uma situação um pouco humilhante, não é não? Eu acho. É engraçado, né? Porque também os dois eram tão jovens e não tinham nada sério. Ninguém ali também estava fazendo mal, de fato, a ninguém. Mas ainda é algo que acaba total com o clima. Não tinha como continuar alguma coisa ali. E o pior era, ela estava presa na casa dele. E ela estava muito longe. Não tinha como ela botar a roupa e pegar um trem e voltar para casa, sabe? A única solução mesmo era virar pro lado e dormir.
O Felipe ficou muito sem jeito, gente. Tentou até se justificar. Provavelmente se arrependeu, pedindo muitas desculpas. Mas o clima já era. Tava mais morto do que morte. Enquanto a nossa musa virou pro lado, enfurecida, pensando: Amanhã, assim que eu acordar, eu vou sair dessa casa, pegar um trem, meter o pé e ir pra longe. já fazendo ali os planos, né, os planinhos mentais de como que ela ia agir no dia seguinte depois dessa vergonha. Bom, chegado outro dia, os dois foram tomar café e não foram sozinhos. Foram com os pais do Felipe. Vejam, família perfeita, gente. Como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Todos eles foram tomar café como uma família feliz. Depois ali do café tinha um aniversário. A família toda ia. E aí era a brecha para nossa musa ir embora. Só que o Felipe, gente, ele é do tipo de cara que não larga o osso. Ele é um carente. Ele virou pra musa e disse: Você quer ir no aniversário com a gente? Vamos, vai, vamos, Sabrina. Vai ser legal. Assim você já conhece a minha família toda. Oi. Amigo, como assim? Não tá dando pra te defender. Você tava chorando por causa da ex e agora você já quer que a menina que você viu 3 vezes na vida conheça toda a sua família? Você esqueceu do chororô de ontem, meu filho? Mas a Sabrina não esqueceu. Ela recusou educadamente e disse pra ele: Aí já é demais, né? Essa história me tirou muitas risadas, gente. Foi como ela falou, né? Ela não queria nada, não esperava nada, mas nesse momento a Sabrina confessa que ela começou a sentir algo, uma pontadinha no coração e cogitar, talvez, que tivesse afim do Felipe. Vejam só. Nossa musa começa uma trajetória em que ela quer beijar na boca, curtir adoidado. Ela conhece o nosso amigo Felipe, que é um careca, e é o ponto mais fraco dela. Ela ama, obcecada em homens carecas. Depois, Felipe dá um pouco de trela, mesmo com um relacionamento aberto, e tendo algumas atitudes meio esquisitas. Não satisfeita e ainda se dizendo desapegada, ela vai pro aniversário de Felipe na casa dos pais. Detalhe, sem amigos, tá? Apenas ela, como a primeira dama de Felipe. Ela dorme a noite com ele e Felipe chora com saudade da ex. Eu tô dando um resumo pra vocês virem comigo aqui, ó, nos pensamentos, tá bom? No dia seguinte, ela tava puta, só queria ir embora, certo? Mas depois do café da manhã com família, algo começou a bater nela ali. O que era? Na visão dela, era uma paixão, uma paixonite. O que não entra na minha cabeça, gente, é que o negócio foi, como é que fala? Foi deteriorando, né, do começo até a parte do choro. E ela, que se dizia muito desapegada, foi se apegando num cara que não tava mostrando sinais legais, assim, sabe? Que também não parecia estar tão disponível. É engraçado, né? E a gente conversou sobre isso, ela já ressignificou também, mas ela sabe que faltou um pouco de amor próprio. E eu não julgo, né, gente? Quem nunca se relacionou com uma pessoa que também aí deu umas mancadas no amor próprio, se deixou de lado, ou fez coisas ali que não pensou nas consequências, né? Aqui a história tá super leve, tá tudo certo. Não acredito que ninguém tenha raiva de Felipe até agora. No máximo dó. Pelo menos eu. E eu acho que o Felipe é um cara muito carente também. Ele não tava deixando a nossa musa ir, sabe? Ele tava de alguma maneira também prendendo ela. Porque ele fez esse convite para ir na festa de aniversário. Ela negou. E logo após, ele disse que ele não ia na festa de aniversário. Porque ele preferia passar o dia com a Sabrina. Voa, cara, voa! Então, ele desistiu de ir na festa com a família e eles foram dar um rolê no shopping, comer, porque o ônibus dela, que ela pegaria um ônibus, ele também, só sairia mais à tarde. Ao invés de ir no aniversário e ela ir para casa, como ela tinha pensado que ela ia fazer assim que acordasse no dia seguinte, ela já tinha mudado todos os planos para ir no shopping com o Felipe e passar aquele dia juntos de novo. Eu acho engraçado como vai escalando do desapego pro desejo que ela vai sentindo. Um detalhe sobre o Felipe é que ele tinha um trabalho que ele usava farda, que usava ali um uniforme, uma farda bem bonita. Quando ela viu ele no shopping com essa farda, porque ele tinha que usar, ela já se imaginou saindo da igreja com ele. Eu amo
Como vai escalando. Quanto mais ele é péssimo, mais apaixonada ela tava ficando. E ela sabe, né, gente? Por isso que eu tô zoando aqui, porque a gente também deu risada juntas. Bom, agora não tinha o que fazer, gente. Era domingo, tinha que ir embora. Segunda é dia de trabalhar, bora se despedir. A Sabrina confessa que ela já tava com os 4 pneus arriados, mesmo ele não tendo dado nenhum motivo, muito menos condição. Depois desse dia que ela achou que ia engatar alguma coisa, na verdade, não. Eles foram se afastando, as coisas foram automaticamente esfriando, e aí eles não se falavam tanto quanto eles estavam se falando antes. Mas aí pintou mais uma oportunidade, gente. Dessa vez, eles não tinham muito plano. Eles iam se encontrar na estação de trem e dali eles iam ver quais seriam os programas que eles iriam fazer. Qual que era a expectativa da Sabrina? O que ela pensou? Ah, a gente vai se encontrar, a gente vai direto pro Amassos, Que é o motel, né, gente, do lado da estação. vamos fazer umas coisinhas e tchau. Porém, como já não é novidade, a expectativa é diferente da realidade. Porque o Felipe, gente, parece que não pensou a mesma coisa, não. O que aconteceu foi que quando eles se encontraram, o Felipe veio, deu um beijinho no rosto e um abraço. Bem amiguinhos, sabe? Nada tipo, deu um selinho, ou deu um negócio assim, mais uma pegada, assim, que você já fica, vamos pro Amassos. Não, foi uma coisa bem vanilla, basic, sabe? Até que um momento, eles estavam passando em frente a um pequeno puteiro. E esse puteiro era bem conhecido na cidade. A Sabrina comentou, Nunca entrei no puteiro. e não era com outras intenções, era só um comentário. Ah, nunca? Quer entrar? Imagina, gente. Não, eles não entraram, não. Senão isso aqui já ia ter tomado um outro rumo. Ela disse que não. E cortou logo seco. Nada a ver. Só que ela estava ficando impaciente. Porque eles estavam rodando. E o que ela achou, gente, é que eles iriam transar. Até o momento que as coisas estavam ficando estranhas, porque ele não falava nada. Ele não tomava uma atitude. Felipe não falava, vamos no motel, vamos no cinema. Nada. A musa resolveu perguntar então. E aí, Felipe? A gente vai ficar rodando aqui no centro? O que você quer fazer? Bom, eu achei que a gente ia se encontrar, sei lá, que a gente ia pro motel, fazer alguma coisa, né? Você quer ir pro motel? Ok, então vamos. Eles foram. Mas já deu pra perceber aqui que não parecia estar muito animado também, né? Eles transaram, foi ok, não tão bom quanto da primeira vez. E aqui tem um fato. Dessa vez que eles transaram, eles acabaram transando sem camisinha. Na época, a Sabrina disse que ela era bem irresponsável com ela mesma em algumas coisas. E ela se arrepende de ter transado sem camisinha com ele. Porque no dia que ela transou sem camisinha, lá no Amassos, eles, né, nesse dia aí que eu tô contando pra vocês, eles transaram e depois foram tomar um banho juntos. E no banho, ele disse... Eu tenho algo pra te contar, Sabrina. O coração dela gelou. Então, é o seguinte. A minha ex-namorada, ela tinha HPV. E a gente transava sem camisinha. Mas, fique tranquila. Eu nunca tive sintomas, nunca senti nada. Eu nunca fiz o exame, então eu não sei te dizer se eu tenho ou não. Mas eu achei melhor te avisar. Esse homem te odeia, minha filha. Ô, gente, por que ele avisou depois? Tá vendo, gente, o perigo de ficar com um cara desse? Sem... Ai, gente, sério. O que custa, gente? O cara sabe. Nem todo mundo sabe que tá, né, com HPV. Mas se você sabe, gente... Tudo bem, você não quer falar pra pessoa de primeira que você tem HPV? Tranquilo, gente. Mas usa camisinha. A camisinha protege 100% da HPV? Não, mas, né, tem outras coisas aqui que eu vou falar pra vocês, porque eu acho, gente, que esse tema é um tabu e não deveria ser. Eu tenho amigas minhas que têm HPV, que elas têm crise de ansiedade e choro na hora que elas têm que contar pra um cara que elas estão começando a se envolver, que elas têm HPV. Vocês acreditam? Sendo que mais de 50% da população, tanto homem quanto mulher, no Brasil, tá, gente? Tem HPV. E as pessoas, ainda tem pessoas que não têm essa consciência, né, de como é que é. Na hora que ele contou pra ela isso,
Nossa, ela só queria sair dali e fazer um exame, mas para detectar alguma coisa tinha que esperar um tempo também. O que deixou a Sabrina um pouco mais tranquila foi porque ela tinha tomado a vacina de HPV quando ela era adolescente. Sabendo disso, ela sabia também que as chances dela estar, né, infectada eram bem menores. De qualquer forma, ela não deixou passar, não. Ela foi fazer os exames dela, tá, gente? Foi uma coisa que deixou ela um pouco traumatizada, esse relato aí, né, dele não ter contado pra ela. Ela acha muito importante a gente sempre fazer os exames, até mesmo casadas ou com parceiro fixo. E graças a Deus, não deu nada no exame que ela fez depois de ficar com o Felipe. Lembrando, ela só fez os exames um mês depois. Então, na hora que ele falou pra ela que ele, né, tinha HPV e tava transando com ela sem camisinha, ela pensou tudo isso, né? Nossa, preciso fazer meus exames. Ainda bem que eu já tenho vacina. Mas, ao mesmo tempo, gente, eles saíram dali do motel. E ainda foram dar um rolezinho, assim, né? Só pra não sair vazado, tomar um sorvete, passear no parque. E ela ainda teve que escutar desse alecrim a seguinte frase. Ah, nossa, você é bem padrãozinha, né? Bem diferente das meninas que eu fico normalmente. Bom, se por padrãozinha você tá querendo dizer uma pessoa que usa camisinha quando transa, sim, eu sou bem padrãozinha mesmo. Finalmente, ela se encheu. Finalmente, por que finalmente? Porque ela já teve muitas chances, né? Vamos combinar aqui. Agora, ela disse. Tchau, Felipe, eu vou embora. Vai com Deus, meu chapa. Próximo. Eles se despediram. Sabrina, puta ali, né? Na cabeça dela, não parava de pensar isso. E com o tempo que foi passando, ela também não ficou procurando muito ele, não. E eles moravam longe, né? Um pouco longe. Então, a nossa musa às vezes via ali pela rede social, quando ele estava na cidade dela. Ele não mandava mensagem. Quando ia pra lá, ela também não. E esse assunto foi morrendo. Até que um dia, o Felipe assumiu um relacionamento sério com uma amiga dele, que, por coincidência ou não, era muito parecida fisicamente com a ex dele. Cada um com seu ponto fraco, né? Você com careca e ele com mulheres que parecem com a ex. O que eu quero tirar aqui pra vocês dessa história também é o seguinte: meninas, usem camisinha, tá bom? Usem camisinha, meninas e meninos, né? Óbvio, mas eu sei que a maioria do público aqui é mulher. Não deixem que ninguém leve vocês na lábia. Pô, o cara tinha um relacionamento aberto, o que significa que ele não tinha só uma parceira sexual. Logo, fica muito mais difícil também controlar qualquer coisa do tipo, sabe? E tem mais. Durante essa época que ela tava ficando com o Felipe, a Sabrina ficava com outros caras, tá? Segundo ela, Piranha nada até dormindo. palavras dela. Infelizmente, sim. Ela ficou super mexida, mesmo depois dele ter chorado pela ex, feito aquele papelão. Sabrina não queria namorar ninguém naquela época. Mas o que ela vai fazer, gente? Deu uma mexidinha ali mesmo. Deu um negocinho no coração. A Sabrina sente um pouco de vergonha por ter se permitido a se expor a tudo isso, mas era uma outra fase da vida dela. Hoje, se ela ficasse solteira novamente, porque sim, Musa tá casada há 6 anos. Graças a Deus, ela saiu aí desse mercado de insalubridade que é a vida de solteiro. Palavras dela. Porque hoje, se ela ficasse solteira novamente, nem na cara de homem ela ia querer olhar. Sinceramente, ela não tem mais paciência. Quem nunca errou quando o assunto era macho? Que atire a primeira pedra. A Sabrina da época quis assim, então paciência. E, gente, sobre o negócio da HPV, eu queria falar uma coisinha pra vocês, tá? Acredito que todo mundo aqui saiba o que é a HPV, né? A HPV ela é uma IST, que é o termo correto que a gente usa hoje. Antes era DST, né, que é doenças, mas agora é IST, que o I é de infecção. Infecção, gente, porque ao invés de doença, a pessoa pode estar infectada sem apresentar sintomas. A HPV não é um bicho de 7 cabeças. Ela é muito comum. Como eu falei para vocês, metade da população sexualmente ativa já teve. Ela afeta homens e mulheres de forma parecida. Como é que pega HPV? Contato sexual. E
sem penetração também pega. Por exemplo, oral. A camisinha ela ajuda muito, mas a forma mais eficaz de prevenção ainda é a vacina. O SUS maravilhoso oferece essa vacina de graça, viu? Se você tem convênio e não quer ir no SUS, tudo bem. Tem também clínicas privadas que você encontra. No Brasil, gente, eu acho que eu tomei na adolescência. Se eu não me engano, é o mais comum. Se ainda não tomou, bora tomar essa vacina. Pensa, se HPV atinge mais da metade das pessoas, o melhor e mais eficaz é tomar a vacina, né, gente? Não quer dizer que você ainda não possa pegar, mas com isso e com o uso da camisinha, vai diminuir aí as suas chances drasticamente, tá? A vacina contra HPV, ela não trata se a infecção já existe, mas ela vai prevenir, principalmente os tipos mais perigosos, que até dão câncer, tá? Ela não elimina completamente o risco, mas ela dá uma boa cobertura para alguns tipos de HPV que são mais graves. Vamos botar o cropped aí, meus amores, se conscientizar, tomar a vacina e principalmente usar a camisinha, cacete, usa a camisinha, tá bom? Cuidado porque todo mundo tem um ponto fraco. O da musa é um careca, de outra pessoa pode ser um pé. Tá bom? Não deixa os desejos levarem e vocês esquecerem das coisas importantes também para o funcionamento da bagaça, beleza? É o seguinte, a Sabrina quer muito saber se vocês já passaram por uma situação parecida, tanto da HPV quanto, né, de alguém que chorou ali na hora do sexo, alguma coisa inusitada. O que vocês fariam? Fala a verdade. O que vocês fariam no lugar da musa, hein? Pegariam ali os paninhos de bunda no meio da madrugada e sairia correndo quando o cara começou a chorar pela ex? Ou dormiria e no outro dia iria embora? Seria a coisa mais sensata? Mas a gente nem sempre faz a coisa mais sensata, né? A gente faz aí o que o coração manda e o que ele não manda também. Eu e Sabrina estaremos lá no nosso grupo do Telegram para ler os comentários, opiniões de vocês. Se alguém quiser fazer algum adendo sobre HPV, trazer alguma informação também, ou contar de algum caso, eu vou adorar saber. Acho que é a primeira vez que a gente fala aqui desse assunto no podcast. Tá bom, meus amores? Um beijo e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!